O sétimo grande grupo, né, de mediunidades, eu digo que são os médiums de efeito físico. Esses médiums, né, essas mediunidades de efeito físico são as que mais nos assustam, porque são mediunidades que têm manifestação real no mundo material. E isso nos assusta, porque uma coisa é eu ver, ou eu ouvir, ou a pessoa dizer alguma coisa que sabe, ou escrever uma mensagem, outra coisa é essa interação com o mundo material. E isso só acontece porque estes médiums têm um tipo de ectoplasma mais denso, um ectoplasma tão mais denso que causa efeitos físicos, que se manifesta aqui, né, na materialidade. A primeira mediunidade que eu vou falar de efeito físico é a telecinesia, que é movimentação de objeto. Né? Muitos estudiosos de paranormalidade nos anos 70, nos anos 80, a Rússia, os Estados Unidos, né, pesquisavam isso dentro do campo da paranormalidade. Mas isso é um tipo de mediunidade. Para nós chama mediunidade, né? Para a ciência é paranormalidade. A telecinesia é movimentar objetos e produzir sons. Então é assim, a pessoa, através da sua mediunidade, ela não sabe, não é? E agora eu vou movimentar. Não, ela tem essa mediunidade e ela está parada, algo ao lado dela cai, algo dentro da casa dela se movimenta, uma porta bate, um objeto cai no chão, um vidro se quebra, né? Então, a gente também vê isso nos filmes de terror. Por que é terror? Porque nos assombra, nos assusta muito. Então, abrem-se portas, cadeiras se movem, coisas saem voando. É isso. Isso é a mediunidade de efeito físico que a gente chama de telecinesia. E também inclui barulho. Barulho. É assim, tá todo mundo aqui na sala e a gente ouve um estrondo no quarto. Tá todo mundo aqui no quarto e a gente ouve talher caindo na cozinha. Todo mundo ouviu, mas o barulho não tem origem. A gente ouve o barulho na cozinha de um prato caindo, chega na cozinha não tem nada. O que significa? Que dentro deste ambiente, há um médium de telecinesia. E ele, sem perceber, sem controlar, sem querer, porque ele não tem controle, né? Só se ele tiver um desenvolvimento mediúnico, tudo bem. Mas sem controle, sem nada, o fenômeno acontece. E a gente fala, nossa, essa casa é mal assombrada, essa casa tem espíritos. Tudo bem que ela pode ser mal assombrada e ter espíritos, mas se não houvesse um médium de efeito físico, nada disso estaria acontecendo, tá? Esse é a telecinesia. A outra mediunidade, que também nos assombra muito, chama-se materialização, né? E materialização, o que é? Através do ectoplasma, que pode sair pelo nariz, que pode sair pelos olhos, que pode sair pelos ouvidos, né? Como se fosse uma fumacinha branca, né? A materialização significa que objetos ou espíritos do plano espiritual, que não é material, ganham um revestimento. Ou seja, parece que materializou, surgiu do nada. Era muito comum, principalmente na época de Kardec, né, essa materialização de espíritos. A gente teve um médium aqui no Brasil muito bom de materialização, que era chamado Peixotinho, da época de Chico Xavier. Inclusive, eles eram amigos. Né? Se você procurar no YouTube, você acha bastante material sobre o Peixotinho. Então, materializa flores, materializa espíritos, né? O espírito pode parecer que ele está com um lençol em cima, ou o espírito tem feições. Isso é materialização, através de um ectoplasma bem mais denso. Inclusive tem fotos, a gente vê vídeos e fotos, se procurar no YouTube, o ectoplasma, essa fumacinha que sai do nariz, dos olhos, dos ouvidos, é o que a gente chama de ectoplasma denso. Todos nós temos ectoplasma, mas ele é muito sutil, não dá pra gente pegar ou enxergar, mas alguns médiums de efeitos físicos têm esse ectoplasma mais denso, a ponto de materializar e a gente conseguir
né, tocar. E o último tipo de mediunidade, né, que eu quero falar de efeito físico é o que a gente chama de transporte, mas aqui é importante. Transporte, né, no kardecismo não é transporte na Umbanda. Então aqui eu vou falar do termo transporte dentro de um conceito kardecista, porque depois a gente vai falar quando eu for falar de incorporação, tá? Transporte, quando eu estou falando de efeito físico, o que que é? Eu tenho um objeto num local e eu vou transportá-lo para outro local. Então, é como se eu desmaterializasse ele daqui e materializasse ele em outro local. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho certeza que eu deixei esta chave aqui e ela desapareceu. Ela estava aqui e de repente ela aparece dentro de uma gaveta. Como assim? Eu jamais abri essa gaveta, eu jamais mexi nessa gaveta. Essa chave nunca saiu daqui. Pode ser um transporte. Pode ser que você se esqueceu ou as crianças estão brincando com você, né? Enfim, não importa. Mas poderia ser um efeito de transporte. Alguns médiums trabalham com essa mediunidade de transporte, limpando, descarregando, purificando tudo que foi feito de magia negativa para uma pessoa, né? Retirando tudo que está ruim na vida da pessoa energeticamente. Então, é um tipo de transporte. Essas mediunidades de efeito físico, elas são bem mais raras, né? A gente encontra muito mais incorporação, clarividência, psicografia, do que propriamente dito, né? Essas mediunidades de efeito físico. Elas acontecem, sim, mas elas nos assombram e nos assustam muito, mas elas ainda são reais, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas as inscrições para o meu curso de desenvolvimento mediúnico 100% online estão no finalzinho. O curso só vai estar com as inscrições abertas até o dia 31 de maio, então corre, faltam pouquíssimos dias. Se você gosta do assunto de mediunidade, se você tem interesse em desenvolver as suas diversas mediunidades, então confere aqui, ó, www.fabianacarvalho.com.br/mediunidade. Lá eu tô te contando tudo, tá? Então corre lá, porque depois você não vai dizer que eu não te avisei. 31 de maio, as inscrições fecham às 23 horas e 59 minutos, tá bom? Corre lá. Um beijo grande, que Exalá abençoe.